nosso link de transmissão tá no ar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Aqui é o Cristiano Cavalcante. Se você não me conhece, eu passei em segundo lugar no concurso do Senado Federal, estudando só 4 meses. Sou professor dos cursos Concurso de Verdade e do Segredo da Aprovação. E você está aqui para poder acompanhar essa série fabulosa aqui, que é Acelerando a Sua Aprovação, que é o que todo mundo quer. Ninguém quer ficar esperando 2, 3 anos para poder ser aprovado. A gente tem que aprender as estratégias e as técnicas, os princípios que levam a você ter uma aprendizagem sólida, a ter um conteúdo de maneira ímpar entrando na sua cabeça. Isso que a gente quer. É chegar na hora da prova e realmente ir bem na prova. A gente não quer chegar lá na hora e torcer para tudo bem. A gente quer chegar realmente e entrar. Não é nem ser aprovado, é ser nomeado. Então, essa série eu vou te passar isso. São dicas testadas, estratégias comprovadas, são técnicas formidáveis que você vai ter aqui. Vai ser dividido em 3 episódios. Cada um vai ensinar para você uma coisa, alguns princípios, algumas técnicas. O outro vai ensinar outro e tal. Então é bastante rica essa série toda aqui. E eu quero agradecer porque essa série aqui, ela culmina na abertura das inscrições do meu curso novo, O Segredo da Aprovação, versão 2.0. Foram centenas, talvez milhares de pedidos na internet aí para eu reabrir esse curso aí, uma versão nova dele, com vídeos mais diretos, mais estratégias, com mais técnicas, com uma qualidade superior, e isso está acontecendo exatamente agora. Então, meu muito obrigado a todos vocês que acompanham a gente aí, desse lado aí, na luta. Sei que não é fácil, então eu fico muito feliz mesmo de vocês contarem aí com toda a ajuda que eu posso dar, com todas as ferramentas que eu posso fornecer para vocês aí. São mais de 50 mil pessoas inscritas no nosso canal do YouTube, são 51.456 pessoas lá. Meu muito obrigado a cada um de vocês aí. Mais de 86 mil pessoas aí que recebem os nossos e-mails aí. Meu muito obrigado a cada um de vocês. E na nossa página do Facebook são mais de 120 mil pessoas. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado a todos os pedidos de vocês. Então tá aqui, vamos começar essa série agora fabulosa. Depois vamos partir para a abertura das inscrições aí dessa nova versão do Segredo da Aprovação. Tá muito mais poderosa que a anterior. Então vamos para cima e vamos trabalhar. Nesse vídeo específico aqui, eu vou te ensinar 2 coisas aqui que são importantíssimas. A primeira delas aqui é exatamente como é que você faz para poder, hoje já, após esse vídeo, mudar o seu estudo em casa e ele melhorar de 10 a 17 vezes. É nessa faixa que o seu estudo vai melhorar após você ver esse vídeo aqui. Uma técnica realmente muito forte mesmo. E depois eu vou te ensinar uma coisa para você poder evitar. É um erro que eu vejo às vezes estudantes muito experientes, até eles chegam a cometer durante a revisão. Eu não quero que você cometa esse erro. Então, fique atento a isso aqui. Aprenda essa técnica de estudo e evite esse erro durante a revisão aqui. Ok? Então, vamos trabalhar, vamos para cima. Ok, vou começar falando o óbvio. Eu nem sempre fui esse professor aí reconhecido na internet, com vários cursos de sucesso, com centenas de aprovações aí. Na verdade, muito longe disso. A minha história, na verdade, começa com um momento muito complicado da minha vida. E acho que você vai entender exatamente por que eu estou contando essa história. É bem embaraçoso, chega a ser vergonhoso isso, mas você vai entender um princípio que eu vivi nessa história que fez toda a diferença na minha aprovação. Estava recém-casado com Marcela e estava muito feliz porque eu ia ser pai, ela estava grávida da Mila. É aquele mundo que você pensa, poxa, eu tá aqui as coisas pela qual eu sempre quis na minha vida, queria estar casado, queria ter minha família, minha vida. E de repente, foi na manhã de sábado, isso eu tive que ir lá avisar o meu chefe que a gente tinha perdido uma conta grande na empresa. E o meu chefe, ele nem reagiu, nem ficou bravo, nem nada. Ele olhou para mim e falou: a situação que agora você vai viver vai ser bastante complicada, porque sem esse cliente a empresa vai fechar, vai falir. Não tem como seguir adiante sem esse cliente. E aquilo me jogou no chão. Eu nunca imaginei que eu ia viver aquela situação. Uma situação no qual você não sabe se você vai ter como pagar o aluguel, fazer as compras ou ter dinheiro com um simples remédio na farmácia, sabe? É uma situação muito ruim, muito complicada. Eu lembro de eu chegando em casa, assim, meio sem chão, a gente não sabe nem como é que a gente tá andando, né? E eu entrei na cozinha, não tive coragem de conversar com a minha esposa sobre o problema. Eu fui para um canto, sentei naquele canto lá e fiquei quieto, pensando ali, meu Deus, o que eu vou fazer, sabe? E era muito ruim, porque a coisa de concurso público eu nunca tinha levado pra valer a sério. Eu nunca tinha pensado em fazer concurso pra valer. Eu tinha feito uma vez lá por experimentação e tinha me saído como todo mundo. Todo mundo se sai. A gente vai bem numa matéria, vai ruim em outra, a gente afunda numa prova como um todo. Nunca tinha saído
Então, no fundo, eu era uma pessoa bastante normal, que nunca tinha tido resultado grande de concurso, e estava passando por uma situação bem difícil, sabe? Naquela hora, sentado no canto, eu estava lembrando de várias coisas que eu queria realizar na minha vida. Eu queria, por exemplo, são coisas simples, por exemplo, eu queria levar minha mãe ao supermercado, queria encher o carrinho dela de compras, e na hora do caixa falar, não mãe, deixa que eu pague, pegar o meu cartão e eu pagar. Eu imaginava até os olhos dela olhando para mim assim, cheios de água, né, cheios de lágrimas e tal. Com aquele pensamento, poxa, meu filho venceu na vida. Uma outra coisa que pouca gente sabe, mas eu queria, sabe, férias. Descansar de verdade. Era um dos meus sonhos também. Tirar um mês de férias, não ficar preocupado se quando eu voltasse eu ainda tenho meu emprego. Se quando eu tivesse de férias eu teria que estar trabalhando lá. Não, eu queria realmente tirar férias. Ficar tranquilo, descansar. Falar, olha, a vida tá aqui, eu tenho um emprego bom, eu sou bem pago, tá tudo garantido, as contas estão todas em dia e agora eu vou descansar. Eu cheguei pro meu chefe, expliquei para ele uma situação que tinha acontecido e que eu tinha resolvido, eu estava muito feliz de ter resolvido a situação. Falei, olha, a empresa está aqui, mas nós estamos na luta ainda. Quem sabe, né, a coisa não vira. E ele me xingou na frente da empresa toda. Ele gritou comigo, ele foi bem estúpido mesmo, falou coisas que ninguém tem que falar para uma outra pessoa, sabe? Ninguém, quanto mais ouvir, ninguém deveria ouvir aquilo, sabe? Ainda mais na frente da empresa toda, sabe? Ele não parava de xingar. Eu tentava explicar para ele, falando que o problema não tinha sido eu que tinha causado. No fundo, eu tinha resolvido o problema, eu estava até feliz com isso. Mas, enfim, eu fui humilhado. Eu olhava pro redor, via todo mundo me olhando e depois todo mundo desvirava o rosto. Foi realmente horrível. E ali, naquela hora, no meio dos xingamentos, no meio daquilo ali, sabe quando desce uma revolta? Você pensa, poxa, a situação já não tá fácil. A empresa tá em vias de quebrar, eu tô aqui dando meu sangue e esse cara tá aqui me humilhando. Foi ali que, de verdade, eu tomei uma resolução pessoal. Falei, não, eu vou passar no concurso, eu não vou depender disso aqui nunca mais na minha vida. Começa hoje. Eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, mas começa hoje. Eu vou dar um jeito. E eu fui atrás. Eu saí resolvido. Falei, não, eu vou passar esse concurso, nem que eu tenha que. Só que para quem eu perguntava, ninguém acreditava em mim. Todo mundo falava, não é assim que passa em concurso. Essa frase, olha, ela me marcou. Porque não é assim. Concurso público não é assim. Você demora 2, 3 anos para poder passar e tal. E você nem sabe quando é que eles vão te nomear e tal. Então, não é assim. Tem gente que está estudando um tempão já. Eu tentava explicar que comigo ia ser diferente, porque eu estava desesperado e eu ia dar um jeito. Pô, esse pessoal acha que estão fazendo o quê? Será que eles acham que estão motivando a gente, né? É muito ruim, porque a gente já sabe que vai ser difícil. A gente quer escutar um alento, alguém que confia, mas eu estava desesperado, precisava achar uma saída e ninguém me ajudava, não surgia uma luz, hein? Aí até que surgiu um estalo. Foi um livro de matemática meu, lá do segundo grau, que eu usei no primeiro e segundo grau. E eu lembrei que eu era bom em matemática, não porque eu era bom, mas porque eu estudava de um jeito diferente do que as pessoas estudavam. Até hoje eu lembro disso. Eu era uma pessoa muito medíocre, muito ruim em matemática. E eu mudei o jeito de estudar. E minha mãe me ajudou nisso. Obrigado, mãe. Obrigado. Obrigado. E ali eu mudei o jeito de estudar matemática. Meu pai me ajudou nesse ponto também. Reforçou aquele jeito novo de estudar. Obrigado, pai. O que aconteceu em seguida? Do nada eu passei a ser um cara que tinha tendências naturais para matemática. Como se o jeito que eu tivesse mudado de estudar não tivesse causado isso. E eu pensei, será que eu posso aplicar isso em concurso público? Será que eu posso descobrir outros jeitos de estudar, além de ficar lendo uma apostila, um PDF, ou ficar assistindo uma videoaula? E eu fui atrás. E foi uma pesquisa intensa que eu fiz. Eu estava desesperado, então praticamente eu troquei o sono por pesquisas. Eu sabia que eu não queria fazer igual todo mundo, começar a me matar de estudar. Não, eu precisava entender antes quais são os outros jeitos de estudar. Como é que eu estudo para ter mais resultado, para ter mais rendimento. Então, esse é o motivo pelo qual eu estou contando essa história para você. É porque se você tiver determinado a descobrir quais são os jeitos que dão mais resultado, se você estiver aberto a isso, você vai conseguir ter um resultado diferente. Aqui todo mundo fala, basta sentar e estudar, sim, mas de fato, o jeito que você senta, não, mas o jeito que você estuda, sim, faz diferença. Tem vários jeitos de você estudar. Fui descobrindo as coisas e fui aplicando, dia após dia. E uma hora começou a clarear na minha cabeça. Falei, peraí, ninguém está fazendo isso que eu estou fazendo. Será que isso aqui vai dar resultado? Se der resultado, vai ser formidável. E o primeiro teste de fogo foi uma prova da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN. Lá eram mais de 20 mil candidatos. E eram 30 vagas só. E ali foi uma prova de fogo para mim. Eu fiquei em 9º lugar na parte objetiva.
Falei, pronto, entrei, consegui, nono lugar. Só que cometi uma falha na prova da BIM. Foi a minha prova de redação. Eu achei que aquela redação de segundo grau, introdução, desenvolvimento, conclusão, era suficiente. Não era. Não era. Eu vou te ensinar também mais pra frente isso, como é que faz uma redação bem feita. Foi lastimável. Eu fui eliminado por causa de redação desse concurso. Só que, estranhamente, eu não fiquei chateado, eu não fiquei triste. Porque eu já tinha resolvido um jeito de estudar para a parte objetiva. No meio de 21 mil você fica em nono, você resolveu a parte objetiva. O que acontece? Em seguida, eu precisava resolver a parte de redação. Fui atrás, o professor Nivaldo de Belo Horizonte, um forte abraço para você, me ajudou. Eu desenvolvi uma técnica para poder fazer redação, que eu vou te ensinar mais para frente. E eu cheguei, fiz isso, treinei, pratiquei. Eu tinha pouco tempo, porque dali um mês era o concurso do Senado. E o Senado, além da redação, tinha uma questão aberta. O que aconteceu comigo? Concurso do Senado, parte objetiva, fiquei em quarto lugar. Desesperado, porque era uma vaga só no Senado. Só que aí a redação e a questão aberta, ao contrário do que foi na BIM, lá me jogou para segundo lugar e eu fui nomeado. Tinha uma vaga só, mas não era só o primeiro. Não era o primeiro, o segundo e tal. Então eu fui nomeado também. Graças a Deus eu tinha conseguido. Só que o mais forte disso tudo não foi esse resultado que eu tive. Pô, 4 meses de estudo, usando técnicas, estratégias diferentes que ninguém usa. Esse cara aí passou. Não, não foi isso. Foi o que começou a acontecer quando as pessoas começaram a usar essas técnicas. Que aí o pessoal veio me perguntar. E eu cheguei e comecei a falar. E as pessoas foram tendo sucesso, foram tendo resultado. E a coisa toda foi realmente magnífica. Com a bênção de Deus, a coisa foi magnífica. Meu nome é Kelly, eu falo do Rio de Janeiro e estou aqui para contar para vocês o milagre do segredo da aprovação, porque de fato é um milagre. Então, eu estudei ali de setembro, agosto, setembro, até dezembro, tá? Para o TRE, foco, conforme o Cristiano disse, né? No curso e tal, ele enfatizava muito uma específica técnica de estudo e eu disse, vou ver se esse cara tá falando a verdade, se não é engodo, né? E foquei com tudo, assim, joguei todas as minhas energias, né, no que ele falava. Eu segui o que o curso estabeleceu. Eu fui extremamente disciplinada e segui o que o curso estabeleceu. E, de fato, para mim foi um milagre. Eu passei em 31 no TRE para técnico. Então, para vocês terem uma ideia, a coisa é tão maravilhosa, foi tão boa, que eu poderia ter sido nomeada agora. 15 já foram nomeados. Então, mas foi maravilhoso. O curso do Cristiano eu indico para todo mundo, gente. Vale muito a pena, valeu cada centavo. Tudo que o Cristiano fala, sigam. Sigam porque vale a pena. Eu segui e realmente, em menos de 4 meses até. Olá, pessoal. Meu nome é Érico Vinícius. Estou estudando aí, já fazem 6 meses que eu estou estudando. E consegui passar no MPOG, no STJ e no Conselho Federal. Relacionado às técnicas, realmente as técnicas são muito, muito boas. E com o Cristiano eu pude afirmar que a técnica realmente funciona e conseguir realmente entender como é que funciona a aprendizagem. Magnífico, né? E isso tudo me deixa impressionado, porque eu vejo pessoas que antigamente não tinham resultado, às vezes estudaram, se dedicaram por meses, semanas, anos a fio, e de repente mudam o jeito que elas organizam o estudo, o jeito que elas aplicam técnicas, que elas entendem estratégias e colocam em prática, e o resultado muda realmente da água para o vinho. Então a lição fundamental, a dica número 1 sobre aprovação em concurso público é que não é só estudar, é também o jeito que se estuda. Isso faz toda a diferença. Você não pega uma pessoa, por exemplo, joga na piscina e fica gritando para ela, vai, você vai conseguir nadar, vai, se esforça, basta você querer, basta você acreditar. Não. A pessoa normalmente vai morrer afogada. Ela pode até chegar do outro lado na piscina, mas isso não faz dela um nadador. Não, não, não. Tem que acabar com esse negócio da autoajuda, dessa coisa vazia, dessa motivação sem sentido. No fundo, tem uma técnica para você poder aprender a nadar. Primeiro você vai para a beirada da piscina, aprende a dar pernada, depois você entra na piscina, aprende a respiração correta e tal. Depois você pega a prancha, treina a pernada na prancha já, até que daqui a pouco você está nadando. Tem uma metodologia certa para você conseguir se tornar um bom nadador. É a mesma coisa no estudo. Tem um jeito certo para você de verdade conseguir estudar uma matéria e lá na hora da prova você lembrar e acertar as questões. Talvez você já tenha vivido essa situação de você assiste uma videoaula e você, poxa, mas eu já entendo isso aqui que esse cara está falando. Eu já consigo, por que na hora da prova eu não me vou bem? Aí começa de novo, vai sair outro edital, você volta, assiste a videoaula, você de novo, tô aqui assistindo a videoaula, porque eu não consigo acertar aquela questão na hora da prova? É por causa do jeito de estudar.
o jeito mais básico que eu posso dizer para você é que ser aluno e ser estudante são coisas diferentes. Ser aluno é quando você entende a matéria, quando tem alguém te explicando aquilo ali. Ali você é aluno. Estudar é o que você faz após isso, não é assistir a videoaula. É o que você faz após assistir ela. Não é ler o PDF ou a apostila. É o que você faz após ler o PDF ou ler a apostila. Isso faz toda a diferença. E ali você começa de verdade a interiorizar o conteúdo. Você começa a pegar até aquela massa de informações e pregar na sua cabeça mesmo, para na hora da prova você conseguir extrair aquilo ali. Então isso é que faz toda a diferença. Então vamos a uma dica prática para você poder fazer aqui. Essa estratégia aqui, vou repetir essa técnica, vai subir o seu resultado de 10 a 17 vezes. E você quiser pesquisar depois, pesquise por Feynman. Isso aqui é um método de estudo chamado Feynman. Técnica de estudo Feynman. Então, por quê? É uma variação aqui que você pode fazer, depois você pode aprofundar, pesquisar Feynman. Tem muitas outras técnicas, algumas até mais poderosas, outras até mais rápidas. Mas eu acho que essa aqui é muito boa, porque ela é simples de fazer. O que você vai fazer? Vamos lá. Você vai chegar, vai escolher o material que você vai estudar. Uma videoaula, um PDF, uma apostila. E você vai pegar e vai começar a consumir esse conteúdo, ok? À medida que você consome esse conteúdo, você vai pegar ele e vai anotando ele em tópicos, num caderno. Então, ele falou do princípio tal, você anota o princípio tal. Então, se você estiver lendo, ele falou do princípio tal, você anota o princípio tal aqui. E nisso você vai até você mais ou menos terminar aquele capítulo lá, ou então aquela videoaula lá que você está assistindo. Terminou aquilo ali, você pega um segundo caderno e abre na primeira página. Então até aqui você assistiu uma videoaula ou leu um PDF, uma apostila e foi anotando em tópicos aquilo ali no caderno. Terminou, você pôs o caderno de tópicos aqui desse lado agora, pôs um caderno novo do lado de cá e enquanto você vai lendo os tópicos, você vai escrevendo ali sobre o assunto. Que você acabou de assistir a videoaula, acabou de ler o PDF, a apostila. Se você sentir dificuldade em algum ponto, você para, você volta lá na videoaula, volta lá no PDF, na apostila ou no seu livro, relê aquele trecho, etc. Aí você volta e segue no seu texto. Assim que você faz. Até você terminar o último tópico que você anotou daquela aula lá. Depois você pega o seu texto e leia ele. Se o seu texto tiver abordado todos os pontos importantes da aula, da videoaula, ok, está muito bom. Você pode fazer isso aí. Se você sentir que está precisando de ter alguma melhoria, você pode voltar, pode assistir a videoaula, pode ler novamente o PDF, a apostila, e você volta e complementa tanto os seus tópicos quanto o seu texto principal. Vamos lá, um resumo aqui da escrita guiada. Primeiro de tudo, você lê o capítulo lá do seu PDF, a apostila ou do seu livro. Ou então, assiste a sua videoaula. Enquanto você lê ou então assiste a videoaula, você vai anotando no primeiro caderno os tópicos do assunto. Quando você terminar aquele capítulo, aquela videoaula, você pega o segundo caderno. E nesse segundo caderno, com base nos tópicos que você escreveu no primeiro caderno, você vai escrever um texto. Se for necessário, você pode voltar ao texto original, ao PDF, apostila, ou assistir novamente um trecho da sua videoaula. O objetivo é que os tópicos contemplem todo o assunto e o seu texto no segundo caderno seja um texto bom o suficiente para abordar o assunto todo de maneira geral. Tiano, então, às vezes, em vez de eu gastar 3 dias, eu vou gastar uma semana estudando. Sim, mas esse de 3 dias, daqui a uma semana você não lembra de nada. Esse que você fez de uma semana, dali 6 meses, você lembra quase tudo. Então isso faz toda a diferença. Então esse aqui é um jeito de estudar muito poderoso. Assiste a videoaula, assiste o PDF, anote ele em tópicos, depois escreva sobre ele lá. Você vai ver como é que a sua percepção do conteúdo original vai ser muito diferente, muito superior. Ok, vamos passar para uma segunda dica aqui agora. Agora, aquela dica que eu quero que você evite a todo custo, que é sobre os erros que as pessoas cometem na revisão. Separei um erro aqui de revisão que ele é realmente esmagador. Que no fundo, a questão toda de aprendizagem envolve 2 conceitos básicos. Um, a memória de curto prazo, outra, a memória de longo prazo. Quando a pessoa ela não consegue jogar o conteúdo dela na memória de longo prazo, ela vai esquecer aquilo ali. Então, no fundo, você leu, você jogou o conteúdo aqui, ok? No curto prazo, vamos supor que aqui é o curto prazo. Aí, se você não consegue transmitir aquilo para o longo prazo, aquilo ali rapidamente esvazia. Vai acontecer alguma outra coisa no seu dia e aquilo ali vai embora. Por isso que você não lembra. Aí se alguém explica de novo, você, opa, estou entendendo de novo. Você está entendendo, mas você nunca conseguiu armazenar.
Então o segredo é armazenar lá atrás. E tem uma coisa que você faz na revisão, que talvez você faça na revisão, que pode prejudicar de muito esse armazenamento lá no fundo. Que é o quê? É você, por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma revisão baseada em questões. O que acontece? Antes de fazer as questões, você não pode, sob hipótese alguma, não pode chegar e consultar o seu material teórico antes. Cristiano, mas eu vou revisar, eu vou fazer as questões agora. Ótimo, vai direto para as questões. Isso é revisar direto. Você vai revisar em cima do que vai ser cobrado de você na hora da prova. São questões. Então você vai revisar direto nas questões, sem antes olhar o seu mapa mental, os seus tópicos, o seu resumo, o seu texto, olhar a videoaula. Você não vai olhar nada antes. Porque se você olhar aquilo, você vai reativar aquele conteúdo todo na memória de curto prazo. Quando você for fazer as questões, você vai estar mascarando o resultado. Você não vai saber de verdade o que já está lá dentro, no interior, lá na memória de longo prazo. E é isso que a gente procura identificar na revisão. A revisão não é só para você relembrar a matéria, não. A revisão é para você já também verificar o que é que já está sólido dentro de você. É na revisão que a gente vai identificar os nossos principais erros, os nossos pontos fracos e várias outras coisas. Então ali na revisão, por exemplo, 100 questões, eu fiz a revisão, Cristiano, aí lá 60 questões eu sabia fazer, as outras 40 questões que estão ali, você vai perceber que são elas que você tem que focar agora no seu estudo. E vai uma mini dica aqui para você. Na revisão, muitas vezes, você não deve, na grande maioria das vezes, você não deve revisar tudo igual. Você tem que aprender a focar no que exatamente ainda não está lá na memória de longo prazo. Isso faz toda a diferença para você. Então, você quer ter um resultado diferente? Tem que aprender a focar aonde estão os seus pontos fracos. E na revisão a gente pega isso, indo direto para as questões, sem relembrar a matéria antes. Vamos supor, você foi nomeado agora. Você já está nomeado. Não pensa, você vai ser nomeado, não. Você está nomeado já. O que você é, que você não era antes? O que você faz, que você não fazia antes? O que você tem, que você não tinha antes? Lista 10 coisas em cada uma dessas. Ah, eu sou assim, eu tenho isso, eu faço isso, eu sou isso, faço isso, eu sou assim e tal. Lista essas coisas. Porque um segredo de concurso público é que não é por causa do dinheiro. É por causa do que a gente faz com o dinheiro. Lembra a história da minha mãe? Lá que eu queria levar no supermercado, encher o carrinho dela? Pois é. Fazer aquilo de verdade foi uma das coisas mais magníficas que eu vivi. Então pensa na sua situação. Não é por causa do dinheiro. É por causa do seu apartamento que você quer comprar, ou da casa que você quer comprar. É por causa das contas que você não quer ver mais vencer e quer colocar em dia. É por causa dos seus pais, ou dos seus filhos, ou do seu cônjuge que você quer ajudar. E isso é que faz toda a diferença, sabe? É isso que você tem que manter em mente, que é isso que vai te dar força, é isso que vai te manter lutando, que vai te manter indo adiante. O fato é que você pode ter tudo isso, essas coisas que você está sonhando aí. Você pode passar, pode ser nomeado, você pode conseguir essas coisas. Só que você tem que deixar de lado, já bati em cima disso, em crenças que basta você ficar feliz e motivado que você vai ter um resultado bom. Não. O que você tem que entender é que jeitos de estudar diferentes estão sendo aplicados por pessoas nesse momento. E elas estão passando no Senado, na Câmara, no Tribunal de Contas. Se você não pegar essas coisas, você vai estar em desvantagem. Por isso que a próxima aula, o próximo vídeo vai ser perfeito para você. Lá eu vou mostrar como é que você derrota uma matéria do começo ao fim. Vai ser uma aula completa. Essa aqui é uma dica poderosa que eu dei de estudo e uma dica poderosa sobre um erro que acontece na revisão. Lá vai ser uma estratégia completa, com começo, meio e fim. E vai fazer toda a diferença do mundo para você. Aquela aula, só aquela aula, vai ser a mesma aula que você vai ver. Fez um grande colega nosso, o Vitor Fujimoto, passar no Tribunal de Contas. Só essa aula, essa próxima aula aí. Ele pegou a estratégia dessa aula e aplicou no concurso dele e teve um grande resultado. Boa noite, meu nome é Vitor Masaki Fujimoto, sou de São Paulo. Como é que era meu resultado antes dos concursos? Eu batalhei durante 5 anos tentando fazer os concursos e sempre comecei mal, né, nos primeiros anos, aí foi evoluindo, mas de uma forma muito lenta. O que eu fiz durante esses 5 anos? Fiz tudo errado. O vídeo do Cristiano Cavalcante, ele vai falar como fazer a coisa certa. Como é que o Cristiano influenciou tudo isso, de onde ele veio? Um amigo meu mandou um vídeo falando sobre como acertar 90% de português,
Eu não acreditei muito nisso, achei baboseira, achei que o cara era um charlatão. Vamos falar honestamente, é mais um querendo pegar dinheiro de concurseiro. E eu usei a técnica dos 90% e deu certo, né? E veio a prova do Tribunal de Contas do município de São Paulo, onde estou aprovado e onde tomei posse e estou exercendo o cargo. O segredo da aprovação vai te dar um atalho, vai te falar como estudar corretamente, como ele sempre fala. Vamos estudar corretamente. Estudar tudo bem, mas tem que estudar corretamente. E ele ensina como estudar corretamente. Quando eu vi aquele vídeo, a minha ficha caiu. Eu vi e falei, pô, eu fiz exatamente o que ele falou. Objetivo alcançado. Recomendo a vocês o segredo da aprovação. Obrigado, Cristiano Cavalcante. Como sempre, a parte final, o agradecimento. E você sabe por quê. Obrigado. Essa aula ela vai ser bem polêmica. Tá? Tem textos bastante complicados aqui. Mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Você talvez não me acompanha ainda na internet e tal, então vamos deixar uma coisa bem clara. Eu não estou aqui para falar as coisas bonitinhas, não estou aqui para poder repetir as coisas que você está acostumado a escutar, não estou aqui nem para você gostar de mim. O meu foco aqui é no seu resultado, na sua aprovação, na sua nomeação. Se para isso eu precisar falar igual eu vou falar, coisas que não são tão corretas, tão bonitinhas de se escutar, é porque o meu foco, vou repetir, é no seu resultado. É isso que me interessa. Então vá para essa aula de coração aberto, faça o que eu estou pedindo naquela aula, que você vai ver o seu resultado chegando a 90% de acerto nas provas. Isso é realmente formidável. Aqui nessa página aqui embaixo tem um campo do Facebook, coloca o que você está achando aqui dessas duas dicas, coloca qual concurso que você vai fazer, pede dicas para ele, que de repente eu posso aproveitar um desses vídeos e gravar. Coloque dúvidas que você tem aqui também, coloque a sua expectativa para a próxima aula, enfim, vamos conversar aqui nessa página, porque essa série está só começando. Eu estou muito feliz de estar trazendo aqui. Nesse vídeo de hoje, você viu exatamente um pedaço da minha história, do que me levou. No fundo, eu sou um cara normal, que não tinha estudado nenhum. Fui desesperado e descobri que tinha um jeito diferente de estudar. Não é à toa que no Brasil a gente fala que, infelizmente, as pessoas não sabem estudar. Mas para quem faz concurso público, isso é uma vantagem tanto. Além disso, dei duas dicas para você. Uma, a estratégia de como é que você faz para melhorar o seu estudo de 10 a 17 vezes, e o outro uma dica para você evitar um erro muito comum em revisão. E falei com você que na próxima aula a gente vai ter uma estratégia completa, com começo, meio e fim, que vai te levar a acertar 90% de resultado na prova. Então é isso, eu vejo você no próximo vídeo. Não deixe de rolar aqui embaixo, colocar suas dúvidas, as suas coisas aí. Então é isso, forte abraço para você e vamos para cima, vamos trabalhar. Tchau.